Agradecer, obviamente, a equipe da Biotech Jus pela composição desse evento. Eu quero agradecer aos presentes que estão oportunizando esse diálogo, porque eu vou apresentar uma perspectiva. Eu acho que faltou só salientar, no momento, me encontro às vésperas da defesa da minha dissertação no mestrado de Direito e Multiculturalismo da UNE de Santo Ângelo. Então eu estou no mesmo ambiente que muitos se encontram, na fronteira desse debate entre história, antropologia e direito, mas numa conjuntura também, que é o que eu trouxe a vocês, para refletir, a partir de um olhar de que a biotecnologia ou a utilização de recursos em biotecnologia, no caso brasileiro, como a sociedade mais etnicamente diversificada do ponto de vista indígena do nosso continente. Vejam bem o que eu estou afirmando. Nós não temos a maior densidade demográfica indígena do continente, longe disso. Pelos dados do IBGE, nós temos uma população que alcança cerca de 800 mil índios. Não chega a 1% da população total de brasileiros. Mas é a maior diversidade socioétnica da América Latina e do mundo, do ponto de vista das sociedades indígenas. É, portanto, e também, uma das realidades mais imperativas para pensar recursos naturais no país. Porque entre 13% a 17% do território brasileiro está hoje sob gestão, ou deveria estar prioritariamente sob gestão dessa sociedade. E se nós nos arrogamos e nos identificamos como um dos territórios de maior concentração dessa biotecnologia e da biodiversidade disponível, tenhamos certeza, em grande parte em virtude da presença dessa sociedade, posto que o professor Hernani nos aventou essa possibilidade absolutamente apocalíptica de norte a sul do país, surfando sobre uma grande estrada de soja, mas esse é o padrão monocultor, explorador, que traz tradições coloniais. Não pensem que isso é novo no Brasil. A carapaça de modernidade é apenas a partir de ilustração do discurso atual fechado em torno de uma metalinguagem chamada agronegócio. Mas, de fato, essas estruturas são antigas. O que eu vou trazer para vocês, eu vou procurar trazer, inicialmente oferecendo um pequeno vídeo de 4 minutos, não muito mais do que isso, que é a condensação, inclusive, de um trabalho média-metragem que foi produzido recentemente pela Comissão da Verdade, com o apoio da Comissão da Verdade instaurada para verificar a violação de direitos no Brasil desde a década de 40 até o período final do regime militar, que estamos na antivéspera de passar pela reflexão estruturante desse evento, dias 31 e 1º de abril agora, nos traz à tona a evidência de que há 50 anos atrás nós vivíamos um regime absolutamente de exceção e de violação de direitos. O que eu vou trazer ao conhecimento da comunidade jurídica nesse diálogo é o quanto estruturantes essas violações de direitos são quando a gente tem como tema as sociedades indígenas no Brasil. E vou trazer um pouco da repercussão do relatório Figueiredo, que é um relatório muito preciso, produzido numa comissão de inquérito do Ministério do Interior nos anos de 67 e 68, mas que se tornou objeto de uma CPI no Congresso Nacional, que tem resultados, ou deveria ter tido resultados nos anos 70, mas verificaremos pelo vídeo que vai inaugurar o nosso diálogo, que em plenos anos 70, o que vocês vão ver agora não é uma ficção, como o filme Pra Frente do Brasil trabalhou esteticamente essa questão do uso didático das forças de repressão do Estado, da pedagogia do pau de arara. Vocês vão ver, é um desfile público no Dia da Pátria, em 1970, na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. E o que vocês vão presenciar no balanço são os chefes de Estado observando esse desfile, numa das instituições mais perversas criadas na tradição indigenista brasileira, especialmente nos anos 60 e 70, mas mais grosseiramente nos anos 70 até o início dos anos 80, que é a Guarda Rural Indígena. Vocês verão agora um pouco do horizonte dessa violação. É claro que sobre detalhes mais agudos, eu não posso me omitir de dizer que vocês estão diante de um dos maiores protagonistas desse processo de reconquista a partir dos anos final de 70 e 80 sobre os direitos dos povos indígenas, que é o Álvaro Tucano. Ele vai poder desenvolver isso com muito mais propriedade do que eu. Mas o que eu vou tentar refletir com vocês é a gravidade da violação desses direitos à luz
do que foi depois materializado nos artigos 231 e 232 da Constituição de 88, mas que de fato também carecem hoje de eficácia em inúmeros casos na sociedade brasileira da atualidade. Então eu gostaria de pedir se a equipe consegue passar o vídeo. É uma cena inédita no Brasil. Até hoje, a gente nunca tinha encontrado uma cena de tortura dessa forma, de público. A gente estava em 1970, fevereiro de 70. Como a ditadura dava muita importância para essa questão de abrir estradas, integrar o território nacional, trombar com os índios foi meio inevitável para o regime militar. Nisso era denúncia de genocídios, de massacres de índios, de envenenamentos, de bombardeamentos de aldeias indígenas inteiras. Enfim, você tinha um quadro de pressão internacional muito grande. Então, o governo militar teve uma ideia que era a seguinte: vamos criar uma guarda indígena, que assim a gente vai mostrar que são os próprios índios que estão cuidando das aldeias. Ela passa 3 meses num processo de formação dentro do batalhão escola da Polícia Militar de Minas Gerais. No dia da sua formatura, você vê população, autoridade. Todo mundo ali assistindo uma pessoa ser desfilada num pau de arara. Essa cena, acho que diz muito do processo de institucionalização da tortura no Brasil. O que se tem, 3 anos depois, a FUNAI mesmo faz um balanço do que foi o funcionamento da Guarda Rural Indígena, e o que encontra são denúncias de estupros cometidos pelos guardas rurais indígenas, denúncias de violências, de espancamentos. A Guarda era uma excrescência na cultura indígena, né? A gente só pôde agora trazer essa cena desse passado de 42 anos atrás, graças a esse documentarista, que é o Gesco von Puttkamer, e o Gesco estava lá, filmando essa cena. Como ele não trabalhava em jornal, ele não recebeu ordem nenhuma de desapareça com essa cena. Ele guardou os rolinhos de filme numa caixinha que ele identificou arara. Então, durante todo esse tempo, todo mundo ficou pensando que a arara, ou eram as araras, ou era um documentário sobre a etnia, sobre o povo arara, que é um outro povo indígena. A única arara que tem no filme é o tal do pau de arara. Ele usou isso para esconder, para ocultar, para camuflar num nome inocente essa cena que durante esse tempo todo ficou escondida. Uma das discussões que está começando a se colocar é a discussão da reparação a esse povo que foi retirado à força das suas áreas, que foi morto. E é preciso levantar subsídios sobre esse assunto para a Comissão Nacional da Verdade. Quer dizer, a Guarda Rural Indígena é um desses que nós temos que apurar. Essa primeira então, demonstração de imagens, só para apresentar de maneira muito sucinta, como eu disse, é para bases um pouco mais detalhados
com mais robustez sobre todo esse processo, que junta nessa gama de eventos, que institucionaliza a presença do Estado brasileiro junto a essa sociedade, sob o protótipo de força repressiva aldeada, porque a guarda indígena, eu vou compartilhar com vocês uma leitura agora do relatório Figueiredo, que é algo que foi encontrado pelo pesquisador Marcelo Selic, que estará comigo no dia 1º de abril, convido até quem tiver interesse, a gente vai tentar transmitir também, de forma online. 1º de abril, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, nós vamos efetivar um debate sobre os índios durante o período da ditadura civil-militar e na atualidade. E lá estarão também, além do Marcelo Selic, o Tonico Benites, que é um Guarani Kaiowá, professor da Universidade Intercultural Indígena no Mato Grosso, em Campo Grande, e outros membros, digamos, que vêm colaborando, de pesquisadores que vêm colaborando com a Comissão da Verdade. Por que a gente vai dar visibilidade? Eu em seguida vou compartilhar uma leitura do relatório Figueiredo. São as 3 folhinhas anteriores a essa. Essa é a publicação de 71 no Diário Oficial da União, dos resultados de uma CPI que é constituída nos anos 67 e 68, que tem como objeto exatamente o conjunto de violações de direitos das populações indígenas, que, vejam bem, de 1910 até esse período de 67 e 68, existia como órgão indigenista no Brasil o Serviço de Proteção aos Índios, inicialmente fundado como SPI-LTN, porque agregava também a ideia de localização de trabalhadores nacionais e tinha, portanto, nesse escopo a possibilidade de que fosse dada utilidade a uma população dispersa no território nacional, que, para o olhar das elites governantes do período, essa dispersão compunha uma improdutividade, termo absolutamente recorrente no diálogo hoje da discussão de que terras indígenas são improdutivas e as demais que circundam e que avançam sobre a fronteira amazônica, mas não obstante a amazônica em todo o país, são para exatamente instaurar um universo de produtividade, o que a gente poderia também chamar de devastação e de desrespeito a direitos fundamentais. Posto que, como eu disse de antemão, o Álvaro Tucano é protagonista desse processo, tem a clara domínio do que foi, a partir do final dos anos 70, a eclosão do movimento indígena, que vem se constituindo como sujeito histórico da conquista na Constituinte de 87, na Carta de 88, da consagração dos artigos 231 e 232, do conjunto de reconhecimentos dos direitos de populações tradicionais e de minorias no país, mas sabe também o peso e como foi conturbado esse processo, não apenas no período de consolidação desses direitos na Carta Magna, mas especialmente no posterior. E é o que a gente está vislumbrando agora, é olhar esse processo de uma maneira histórica e compreender por que é gravoso, cada vez mais, a comunidade jurídica tomar conhecimento do que significa essa sociodiversidade, porque ela não é qualquer sociodiversidade. Estamos falando de saberes e conhecimentos absolutamente fundamentais para o domínio, inclusive, dessa reserva biotecnológica. Mas o que a gente menospreza no conjunto desse processo é que, para chegar a essa conclusão de que podemos, no diálogo construtivo, no diálogo de parceria, Estado brasileiro e essa sociedade, possibilitar ou pensar um modelo de desenvolvimento diferente do que até agora esgotou e devastou recursos naturais no país, é necessário pensar que histórico informa a relação desse Estado com essa sociedade. Então, eu vou pedir, se vocês conseguem ampliar só um pouco para o pessoal acompanhar? Conseguem ampliar um pouco? Senão, eu vou fazer a leitura, eu acho que dá. Os que não conseguirem compreender as letrinhas, eu vou fazer uma leitura, vou compartilhar com vocês a leitura, porque me parece absolutamente didático a maneira com que o Jader Figueiredo, que se apresenta mais à frente como um profissional operador do direito e que, na condição de advogado, se tornou absolutamente porta-voz de um momento ímpar. É bom lembrar que 67, 68, 69 é um momento também de debate muito próximo da realização do próprio golpe civil-militar. Então eu não vou delongar muito do relatório, porque é absolutamente observado que o relatório tem um debate também no retrovisor. Tenta fazer acusações ou inferências a situações que são da CPI, que também ocorreu no Congresso Nacional nos anos de 62 e 63, ainda sobre o governo do presidente João Goulart. E que, obviamente, essa também CPI no Congresso Nacional
não teve consequências, por isso ela vai ser reconvocada a partir de 67, e também faz referências a uma comissão parlamentar de inquérito que ocorre em 55 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Esta sim, esse documento que é o que a gente está perseguindo encontrar. Se alguém dos presentes tiver alguma notícia dessa CPI, já tiver tido trato ou informação no âmbito do direito legislativo desse documento, a gente está buscando informações dessa CPI que ocorreu no ano de 1955 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e que objetivou um pouco do que eu vou trocar em termos de informações com vocês. Então, vou apresentar formalmente a leitura do que é o conteúdo da introdução do relatório Figueiredo. Diz o seguinte: senhor ministro, bom lembrar que o ministro do Interior presente em 1970 é da pasta do Ministério do Interior, que também é criada essa primeira comissão de inquérito, antes dela se tornar uma comissão parlamentar de inquérito em 67, 68. Então a gente está falando de um governo que tinha pleno conhecimento das estruturas pelas quais esse relatório que eu vou compartilhar com vocês agora, ele absolutamente apenas pontua e dá detalhes. Mas mesmo nos anos 70, podemos verificar a presença do Ministério do Interior absolutamente conferindo legitimidade a essas práticas de tortura junto a populações indígenas. Diz o seguinte, o então depoente Jader Figueiredo, presidente de uma comissão de inquérito instituída pelo Ministério do Interior em 67. Diz o seguinte: foi a presente comissão constituída pela portaria número 239/67 de Vossa Excelência para apurar irregularidades no serviço de proteção aos índios, aí já deslocado há muito a ideia de localização dos trabalhadores nacionais. Substituiu a de número 154 de 67, integrada pelos mesmos membros, encarregada de apurar irregularidades naquela repartição, apontada pela Comissão Parlamentar de Inquérito a ela referente. Os fatos. Vieram os fatos ao conhecimento desse Ministério através do ofício do excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando o resultado das investigações e conclusões daquela CPI. É bom, eu não vou poder compartilhar do conteúdo da publicação, mas é bom situá-los que nesses anos 67, 68 e 69, há uma enormidade, e durante os relatos e os debates na CPI, essas publicações na imprensa internacional são recorrentemente citadas como um constrangimento do Brasil junto à comunidade internacional e à garantia dos direitos humanos no âmbito das fronteiras nacionais, posto que na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, havia severas denúncias da violação desses direitos de populações indígenas nesses anos do final da segunda metade dos anos 60. Então ele diz, os fatos. Devido às graves denúncias ali contidas, Vossa Excelência houve por constituir comissão de inquérito para cumprir o que preceitua a lei e punir os culpados. Ele então fala dessa CPI que eu falei, dessa CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, entre os anos 62 e 63, que é considerada uma CPI limitada pelos próprios propósitos, fez uma investigação com muitos problemas estruturais e absolutamente limitada a inspetorias, como se organizava administrativamente então a SPI, que não eram significativas e nem muito representativas demograficamente das populações indígenas brasileiras. Ocorre, já passando um pouco mais à frente, que ele diz o seguinte: sofrendo angústia de tempo e lutando contra as dificuldades impostas pelas imensas distâncias, os senhores deputados não puderam empreender a totalidade dos crimes praticados contra a coisa pública e contra a pessoa, a honra e o patrimônio do índio brasileiro em nosso país. E mesmo assim, entendemos ter sido de vital importância para a moralização do serviço, visto como foi uma denúncia insuspeita e recheada de provas. Todavia, a primeira comissão constatou de início a geral corrupção, anarquia, total anarquia imperante no SPI, em toda a sua área de atuação através dos tempos. É bom lembrar que a gente está falando de um serviço que, fundado em 1910, vigorou por quase toda a existência do século XX, mapeando a relação do Estado brasileiro com essa sociedade. Então é bom, fora os cânones dos anos chamados heróicos do SPI no período do Marechal Rondon, é bom lembrar e fazer alusão de que efetivamente nós estamos tratando de uma tradição da relação do Estado com essa sociedade.
que não me parece que até a atualidade tenha tido mudanças substantivas. Ele diz da seguinte maneira: a gama inteira de crimes ali se praticavam, ferindo as normas do Estatuto, o Estatuto do Servidor Público, que ele fazia referência, do Código Penal e do Código Civil. Pode passar a página? Tá. Na página seguinte, diz o seguinte: as provas. Instalado em 3 de novembro de 67, ouviram-se dezenas de testemunhas e, pelo material que se estabeleceu, ele diz exatamente no 4º parágrafo. No caso da Folha, 5º parágrafo. É espantoso que exista na estrutura administrativa do país repartição que haja tecido a tão baixos padrões de decência e que haja funcionários públicos cuja bestialidade tenha atingido tais requintes de perversidade. Venderam-se crianças indefesas para servir aos instintos de indivíduos desumanos. Quero dizer que, inclusive, a apropriação, a venda de crianças indígenas não é algo absolutamente já extinto no Brasil. Ao contrário. Ao contrário. Torturas contra crianças e adultos em monstruosos e lendos suplícios a título de ministrar justiça. Para mascarar a hediondez desses atos, invocava-se a sentença de um capitão ou de uma polícia indígena, que o vídeo já fez referência. Pode passar um pouco à frente, que o tempo urge? Na próxima página. Então, diz da seguinte maneira: outras vezes, porém, o desabusado, está se referindo exatamente aos servidores públicos, não se preocupava com o lado formal da questão, e a ela própria submetia a vítima a sevícias conforme sua ira de momento. Ele está falando de tradições de castigo corporal. Agora o detalhamento, inclusive, da 7ª Inspetoria, que faz uma referência específica a Guarita, aqui no estado do Rio Grande do Sul, maior reserva indígena do nosso estado. Reafirmamos que parece inverossímil haver homens, ditos civilizados, que friamente possam agir de modo tão bárbaro. Nem o sexo feminino fugiu a flagelar o índio. Muitos funcionários e esposas de chefes tornaram-se tristemente famosas pelos seus tratos e pelas desumanidades, podendo-se garantir que os atos mais objetos e humilhantes foram praticados por ordem femininas. Ele fala mais assim: os espancamentos, independente de idade e sexo, participavam da rotina e só chamavam atenção quando, aplicados de modo exagerado, ocasionavam invalidez ou morte. Ele então cita o tronco, no parágrafo a seguir, o tronco que ainda existe em alguns territórios indígenas. O tronco era, todavia, o mais incontradiço de todos os castigos, imperando na 7ª Inspetoria. Daí o caso mais particular, depois que eles citam na robustez da denúncia, aqui na reserva prisão de Guarita. Consistia na trituração do tornozelo de vítimas, colocado entre 2 estacas enterradas juntas em ângulo agudo. As extremidades ligadas por roldanas eram aproximadas lenta e continuamente. E ele vai falando da tradição desse tronco. Ao fim e ao cabo, se a gente puder passar, eu sei que o tempo está bem no final, a página 6 da publicação do Diário Oficial, se puder alcançar a página 6, eu vou resumir narrando para vocês e trocando com vocês impressões sobre esse momento, porque ele é absolutamente informativo de que tradições, ainda que à luz dos artigos 231 e 232 na Carta de 88, não se prospere mais esse tipo de conduta, mas ela está se reificando novamente no território brasileiro. Inclusive à luz da incapacidade do nosso ordenamento jurídico e de boa parte da comunidade jurídica de se ausentar do debate em relação a essa violação. Com exceção a isso, faz-se jus, tanto que toda essa documentação está disponível na página do Ministério Público Federal. O interessado basta fazer o download de todo esse material. Mas fora a atuação do Ministério Público Federal, temos uma escassez de reflexão, seja nos cursos de Direito e da comunidade operadores de Direito como um todo, a respeito do que significa essa violação ontem e na atualidade. E ao fim, na página 6, o Jader Figueiredo, se caracterizando como um advogado patriota e responsável pelos seus atos e pelo conjunto das denúncias por ele sustentadas, ele fala do episódio que em Mato Grosso
determinados indivíduos conhecidos na nossa literatura, em vários estados brasileiros, como bugreiros, porque são preadores, caçadores e matadores de ditos bugres, que já é uma etimologia absolutamente utilizada, uma classificação racialista para um conjunto de indivíduos animalizados por essa apropriação e um termo utilizado para estigmatizar a capacidade desses indivíduos em agir em sociedade. O fato é, ele relata o momento em que um grupo de servidores com conhecimento do então SPI tem contato com uma sociedade indígena, uma pequena sociedade indígena ainda não contactada no Mato Grosso, para a gente pensar a categoria hoje do que é a situação dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso e essa avalanche de onda do agronegócio na região, que a criança que acompanhava a mulher, uma criança de menos de 12 anos, teve a cabeça estourada por uma arma de calibre 12 e a mulher teve do ventre a sua cabeça o seu corpo cortado por uma faca, por uma foice utilizada por um desses bugreiros. E que essas cenas foram heroicizadas naquele período em que observa a investigação da comissão, que é o período de 67 e 68, posto que abria um caminho para o avanço da civilização nas fronteiras do atual estado do Mato Grosso. Nós estamos falando, portanto, de um momento delicado da sociedade brasileira. É pensar em uma economia política das minorias. Nós, quando pactuamos para concluir na Constituição de 88 que iríamos repartir os recursos da sociedade sobre o conjunto das suas expressões socioculturais e colocamos isso como fundamento da garantia da dignidade da pessoa humana, o fizemos de maneira bastante consciente numa perspectiva de inaugural do século XXI, onde esse Estado se tornasse efetivamente e garantido do ponto de vista do arcabouço constitucional, plural, democrático e respeitoso a essa condição das minorias socioétnicas no Brasil. Não é isto que nós estamos vendo. Ao contrário. E aí eu chamo a atenção dos presentes, no fito já de concluir, que no momento, na conjuntura atual, o Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que abriga o maior número de conflitos fundiários envolvendo populações tradicionais, leia-se aí indígenas e quilombolas, e não indígenas, qual seja a categoria, agricultores, grandes agricultores ou pequenos agricultores. Mas o fato é que o território do Rio Grande do Sul hoje exige essa reflexão, posto que ela está exatamente sobre o escopo de uma tradição que eu concluo dizendo, para fazer uma referência até o que já foi dito por colegas anteriores, a um regime que na sociedade brasileira ainda tem a tez colonial, ainda vigora e ainda traduz uma colonialidade nas relações do Estado brasileiro na responsabilidade de convivência e de garantia de direitos de minorias socioétnicas nesse país. Peço que vocês vislumbrem a possibilidade de olharem com carinho isso, inclusive, no objeto de estudo na graduação, aqueles que se interessarem, porque a escassez de trabalhos e a omissão da comunidade jurídica a esse respeito demonstra que esse recurso imagético de que os índios são de somenos importância na nossa sociedade continua sendo uma verdade entre a maioria da população brasileira. E a única imagem que a gente tem dos índios é diletante, é com uma peninha na cabeça e uma visão exótica desse personagem. E esse personagem é muito mais complexo, muito mais robusto e muito mais importante estrategicamente para a sociodiversidade e projetos de desenvolvimento no país do que imaginam aqueles que são confessos detratores dessas sociedades. Como eu não preciso citar, e não farei essa homenagem, citar nominalmente, mas como fizeram recentemente 2 deputados federais aqui no Estado, ao convocarem uma comunidade de agricultores a pegarem armas e eliminar fisicamente esses indivíduos. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês.